Olá, pessoal, tudo bem? Professor Anderson Fumax falando. Prazer enorme em poder iniciar as gravações de administração financeira orçamentária para o Supremo TV. É um assunto que atualmente tem caído em muitos concursos, nas carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras, né, de controle, né, tribunais de conta, carreiras administrativas, inclusive. Ou seja, então a gente precisa conhecer, precisa dominar essa disciplina. Basicamente, a administração financeira tem uma relação forte com o direito financeiro, né, que disciplina a atividade financeira do Estado, e fala muito de orçamento público, né, e os seus desdobramentos. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Fumax, sou contador de formação, mestre em contabilidade, atuo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como perito contábil. Tenho especialização em avaliação de empresas, em normas internacionais de contabilidade. Já publiquei algumas obras, né, na área de contabilidade, de finanças, de perícia, e a minha paixão é lecionar, né? Então, sem dúvida alguma, é um dos meus principais prazeres, né, compartilhar informação. Eu costumo dizer que a gente está sempre aprendendo, né, quando a gente compartilha informação. Inclusive, né, pesquisas, né, indicam que, de fato, você aprende mais quando você consegue compartilhar. Então, sem dúvida, além de eu ter esse prazer em compartilhar, eu estou aprendendo. Então, para mim é uma grande honra fazer, né, o que eu amo. Então, a gente vai falar aqui de administração financeira e orçamentária, e a gente vai trazer, assim, nesse primeiro momento, uma parte mais introdutória, uma contextualização, para a gente entender o que é a AFO, a gente chama muito de AFO, né? As funções do orçamento, o que é o orçamento público na sua essência. Enfim, então a gente vai trazer esses tópicos a partir de agora. Legal? Então vem comigo na tela. Bom, objeto de estudo da administração financeira e orçamentária. Como eu comentei, a AFO ela está relacionada ao estudo do direito financeiro, que é justamente o ramo do direito público que disciplina a atividade financeira do Estado, ou seja, eu digo Estado, né, como entidade pública. Então, ou seja, basicamente a AFO, ao analisar a atividade financeira, ela tenta compreender como a entidade obtém os recursos públicos através da receita pública, como é que ela cria recursos, né? Ou seja, através de créditos públicos, porque, na verdade, às vezes, a arrecadação de tributos não é o suficiente, ela precisa, então, criar recursos públicos, né? O próprio orçamento público, que é a gestão desses recursos, e a despesa pública, que é o dispêndio desses recursos. Então, a AFO, ela tende, né, ela tem o objetivo aqui de analisar como o Estado ela gerencia, né, gerencia justamente os seus recursos, tendo em vista que as receitas elas são escassas, né? E as necessidades são ilimitadas, né, como é que a entidade pública ela consegue gerenciar o orçamento público? Né? Então, a AFO visa assegurar a execução, né, das funções do Estado, contribuindo para aprimorar o planejamento, a organização, direção, controle e principalmente a tomada de decisão dos gestores públicos em cada uma dessas fases. Então, muito importante observar que no processo orçamentário, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, em outro bloco principalmente, eu tenho um planejamento, né, eu tenho um projeto de lei orçamentária, né, e eu tenho lá o PPA, que é o plano estratégico do governo para 4 anos. Então, eu preciso me planejar, preciso ter autorização, obviamente, e preciso, obviamente, a melhor alocação de recursos possível. Né? E dentro dessa alocação, eu sofro a fiscalização, eu preciso ter um controle disso, ou seja, tudo isso está envolvido dentro da AFA. Perfeito? Tá? Então, quais são as legislações básicas, né? Eu vou dizer que se restringe a elas, mas sem dúvida o nosso material, né, o nosso foco, ele está plenamente vinculado a essas legislações. De vez em quando eu posso fazer menção a alguma, outra, né, mas basicamente a gente tem essa legislação básica aqui, que é a Lei 4.320 de 1964, que é uma lei ordinária, estatui normas de direito financeiro e elaboração de orçamentos, né? Ou seja, então é uma lei relativamente antiga, né? Temos a Constituição de 88, nos seus artigos 163 a 169,
ou seja, que trata justamente da parte orçamentária na Constituição Federal. Temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente fala dela um pouco mais à frente, mas a gente não fala, no primeiro momento, sobre tudo da LRF, né? E vamos falar também das leis orçamentárias. Todo ano, né, são aprovadas as leis orçamentárias, que também são chamadas de leis ordinárias. Então, o nosso material está muito focado dentro dessas 4 legislações. Perfeito? Beleza? Tá? Então, vamos falar um pouquinho de orçamento público. Né? Se a gente for parar para pensar, quando você fala de orçamento, né? Você tem um orçamento, deixa eu até voltar para mim, né? Você tem controle dos seus recursos, que é um orçamento, na verdade. É um documento em que você estima as suas receitas, né, e os seus gastos precisam estar dentro, né, daquele orçamento, ou daquela arrecadação, daquela receita, né, daqueles rendimentos que você precisa, né, ou pretende obter ao longo de um período. Então, você fazer um orçamento é você controlar os seus recursos. Então, o orçamento doméstico, o orçamento familiar, né, o orçamento pessoal, o orçamento empresarial é justamente isso. Tentar entender o quanto eu vou arrecadar, o quanto eu vou oferir de receitas e rendimentos, e tentar encaixar meus gastos dentro, né, desse cenário. E no âmbito público não é diferente. Só que por se tratar de recursos públicos, eu preciso enviar um projeto de lei, porque na verdade essas despesas não podem ser alocadas aleatoriamente, né? Eu preciso ter uma vinculação entre planejamento e execução, então eu preciso submeter, né, os meus processos orçamentários para a legislação, né? Assim, na verdade, para a autorização. Ou seja, então a diferença grande é essa, porque no orçamento público eu preciso submeter, né, os meus projetos, né, de leis orçamentárias, né, para alguém aprovar. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então, o orçamento público é um ato pelo qual o Poder Executivo prevê, ou seja, a previsão é feita pelo Executivo, e o Poder Legislativo autoriza, né, por certo período de tempo, ou seja, tem um período, né, limitante aqui, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas por lei. Então, ou seja, a lógica aqui é, bom, o Poder Executivo vai prever, o Legislativo vai autorizar por um período específico de tempo o quanto eu posso executar de despesas. Mas, claro, evidente, tendo como base a arrecadação das receitas, que eu só posso gastar aquilo que eu arrecadei. Então, o orçamento público ele é um instrumento de curto prazo que vai operacionalizar os programas setoriais e regionais de médio prazo, né? Ou seja, né, por sua vez, vão cumprir o marco fixado pelos planos nacionais, em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas. Então, a gente vai ver, ao longo dessas aulas, que o orçamento é a execução de algo que eu planejei anteriormente. A gente vai falar sobre os instrumentos de planejamento orçamentário e a gente vai ver que o orçamento é a execução, né, daquilo que eu planejei anteriormente. Ou seja, é um instrumento de política pública, porque, na verdade, ali o governo define, né, aonde ele vai gastar durante aquele período. Perfeito? Legal? Então, vem comigo. Bom, então, o orçamento público é um instrumento fundamental de governo, principal documento de políticas públicas, porque, através dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos e como distribuí-los em diferentes grupos sociais. Que a gente vai ver daqui a pouquinho que o orçamento possui algumas funções. É a função alocativa, mas também tem a função distributiva. A função distributiva tem relação com uma melhor distribuição, né, de recursos para tentar diminuir as desigualdades. Então, ou seja, o governo acaba analisando, né, quais são as prioridades, né, as fragilidades do país para tentar justamente garantir, né, um equilíbrio, né, entre a população, né, na obtenção desses recursos, na oferta de bens e serviços. Legal? Beleza? Bom, e quais são os tipos de orçamento existentes? Né? Eu já vou logo para o final, que depois eu falo sobre os outros. Atualmente vigora no país o orçamento misto, ou seja, justamente por que misto? Porque a elaboração
né, e a execução, né, são de competência do executivo. O legislativo cabe a votação e o controle, né, a fiscalização. Ou seja, no Brasil, atualmente, o que vigora é o orçamento misto. Perfeito? Tá? Ou seja, é previsto na Constituição Federal de 88. Entretanto, é, é, já foi possível a execução do orçamento legislativo. Como é que funciona isso? A elaboração, votação e controle eram competências do legislativo e o executivo somente executava, né? Normalmente, esse processo, né, de orçamento ele é utilizado em países parlamentaristas. O Brasil experimentou esse modelo de orçamento na Constituição Federal de 1891. Né? E aqui tem algo mais preocupante, né? Que o Brasil também já experimentou isso, que é o orçamento executivo. Todo o processo se dá pelo executivo. Elaboração, votação, controle, execução, todos eles são de competência do Poder Executivo. Ou seja, eu bato escanteio e cabeceio. Né? O problema aqui é que, na verdade, eu não tenho nenhum órgão para fiscalizar, algum órgão independente, né, daquilo que está realizando o orçamento. Então, normalmente é utilizado em regimes autoritários, né? Na época, principalmente da ditadura militar, né? Na Constituição Federal de 1937. Ou seja, então, nesse momento aqui, eu não tenho ninguém para, vamos dizer assim, para dar uma contrapartida, né? Ou equilibrar as forças, né? Já que no misto não. Ou seja, o executivo ele executa, mas o legislativo ele fiscaliza. Então, são órgãos independentes. Isso é muito importante, justamente para que as decisões não sejam tomadas para fins pessoais. Né? Ou seja, no autoritário é um tanto mais complicado, né? Porque, ou seja, quem controla é quem executa, né? Então fica mais difícil fazer essa fiscalização. Perfeito? Maravilha? Tá? E vamos falar agora sobre as funções do orçamento. Né? Ou seja, basicamente o orçamento tem três grandes funções, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Tá? O que significa a função alocativa do orçamento? É a entidade pública ou o gestor definir quais são, né, as prioridades e metas daquela entidade e alocar os recursos da melhor maneira possível, né, com o objetivo de favorecer a disponibilização de bens e serviços à população, considerando, obviamente, que as receitas são escassas, né, e as despesas elas acontecem a todo momento. Ou seja, como é que eu vou fazer essa alocação da melhor forma possível a oferecer os bens e serviços à população? Essa é a lógica. Só que tem a função distributiva, que o Estado precisa intervir quando eu tenho um país muito desigual, que é o caso do Brasil. O Brasil é um país muito desigual. Né? Então, o orçamento ele também tem o objetivo de tornar, né, a sociedade menos desigual. Né? Ou seja, então o governo, através do seu poder, né, de alocação de recursos, né, mas ele também tem o poder de justamente tentar diminuir, né, essa desigualdade social, né, através de quê? Através de políticas tributárias, ou seja, favorecendo os tributos, né, pagando menos impostos quem ganha menos. A gente sabe que no Brasil isso não acontece, né, mas essa é um grande sonho que a gente tem de ver isso claro, né? Políticas de transferência de renda através de Bolsa Família, por exemplo, né, entre outros projetos, né? Ou seja, tentar justamente melhorar esse equilíbrio de forças que a gente vê no país. Mas, obviamente, o governo também precisa intervir na economia, ou seja, através das políticas fiscais, políticas monetárias, políticas cambiais, oferta de crédito, né, aumento da taxa de juros, controle da inflação. Então, o orçamento ele também tem uma função estabilizadora, que é justamente utilizar o orçamento para criar as políticas econômicas e financeiras, para ajustar o nível geral de preços, melhorar o nível de emprego, estabilizar a moeda, né? Promover o crescimento econômico através das políticas monetárias, pela oferta de crédito ou não, política cambial, né? Ajustes no câmbio, e a política fiscal, se a entidade pública vai gastar mais ou vai gastar menos. Então, são as grandes funções do orçamento. E aqui, né, nesse primeiro momento, a gente faz um resumo do que nós falamos até agora, para a gente deixar bem consolidado para vocês. Ou seja, então, o orçamento público é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Né? Então, ou seja, a gente analisa qual é o ente da federação que estamos nos referindo. Né? Eu posso estar falando do presidente, governador, prefeito. Né? Essa lei precisa ser aprovada pelo Legislativo,
a nível federal, Congresso Nacional, a nível estadual, Assembleia Legislativa, a nível municipal, Câmara Municipal, no qual estima-se receita e fixa-se despesa. Então, olha que interessante. Na previsão do orçamento, eu tenho uma estimativa de receitas e uma fixação de despesas. Ou seja, eu estou fixando as despesas porque elas não podem ser maiores do que a estimativa de receitas. Entretanto, nada me impede de arrecadar mais do que eu estimei, mais do que eu estava prevendo. Perfeito? Por isso que ele só fala de estimativa de receita e fixação de despesas. E na sua execução efetiva aqui, eu tenho a arrecadação das receitas em confronto com a estimativa de receitas e o empenho das despesas. A gente vai falar isso mais à frente, né? Em comparação com a fixação das despesas. Então, a gente vai falar de despesa pública mais à frente, então a gente vai entender o que é o empenho. E essa lei orçamentária anual, ela tem uma vigência, né? É justamente um exercício financeiro. Ou seja, a execução do orçamento, ele se dá através do exercício financeiro. E esse exercício financeiro, no Brasil, coincide com o ano civil, né? Ou seja, vai de janeiro a dezembro. Perfeito? Maravilha? Tá? Então a gente fecha essa primeira parte. Aliás, fecha não, tem mais uma parte importante, mas fecha essa parte de entendimento de orçamento. Ou seja, entender um pouco a questão do orçamento. Mas eu trago também aqui um decreto-lei que fala de planejamento, né, que fala um pouco da estrutura do Estado, né, e fala justamente da parte de planejamento orçamentário, que aí e sim a gente fecha de vez essa parte. A gente fecha a parte de orçamento como conceito e traz aí o decreto-lei número 200 de 67. Beleza? Então, ou seja, de acordo com o decreto-lei 200 de 67, a ação governamental obedecerá o planejamento que vise aprimorar, promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados e compreender a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Ou seja, quais são os instrumentos básicos de planejamento de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67? O Plano Geral de Governo, seria aí, vamos pensar aqui, o plano estratégico, né? Programas gerais, setoriais, regionais, duração plurianual, ou seja, com duração de mais de um ano. O próprio orçamento programa anual, a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento daqui a pouquinho, e a programação financeira de desembolso. Então, são instrumentos de planejamento de acordo com o Decreto-Lei 200, né, de 1967. Anderson, por que você não colocou, né, esse Decreto-Lei lá nas normas básicas? Porque, na verdade, a gente pega trechos, né, desse Decreto-Lei para falar de planejamento, né? Ou seja, a gente não pega na sua plenitude, porque esse decreto ele trata muito da estrutura, da composição de uma entidade pública. Fala da administração direta, indireta, fundações, autarquias, empresas públicas e tudo mais. Então, a gente peguei só esse trechinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses instrumentos de planejamento.